Olá, meus queridos amigos, amigas e, por que não, meus queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do hebraico bíblico fácil. Você vai aprender o hebraico que é utilizado ali na Palavra de Deus, o hebraico do Antigo Testamento, de maneira simples, fácil e com muita dedicação. Tenho certeza que você vai conseguir fazer boas exegeses, vai conseguir fazer boas traduções do texto do Antigo Testamento. Seja bem-vindo. Se você está chegando agora pela primeira vez, já se inscreva no nosso canal, assista a aula 1, que foi a nossa aula inaugural. Assista lá, compartilhe com seus amigos e vamos à aula de hoje. O assunto de hoje, o alfabeto hebraico. Bom, nós aprendemos na aula passada que o alfabeto hebraico ele tem 22 consoantes. Para aprender o hebraico é necessário que você tenha conhecimento do seu alfabeto. É bem diferente do nosso, com 22 letras, sendo ele completamente consonantal. Observe atentamente a próxima tela com os dados de cada letra, ao lado de cada uma que você deverá escrever no papel. Já está com seu caderninho aí? Eu falei na aula passada. Compre um caderninho ou pegue um caderno que você tem aí com uma caneta e comece a escrever toda a nossa aula, senão você não vai aprender. Nós só aprendemos quando nós escrevemos, quando nós colocamos no papel, aí a gente vai decorando, tá bom? Não adianta só assistir, não se iluda não, tá bom? Vamos então, a primeira letra do alfabeto hebraico, que é a letra Aleph. Olha só, Aleph. Esta é a primeira letra do alfabeto hebraico. A letra Aleph, tá certo? Qual é o som do Aleph, pastor? Não tem som. Ela é gutural, e nós vamos explicar o que é isso mais à frente, mas ela não é o A. Alguns pensam assim, já sei, Aleph quer dizer A. Não. Imagine a palavra hospital. Qual é o som do H? Não tem som, certo? O Aleph, ele é do mesmo jeito. Numa palavra hebraica, você não vai ter a sonoridade dele. Segunda letra, vamos lá. Bet. Bet. Tá? Então você pega aí no seu caderninho e escreve. Escreve a letra, desenha bem direitinho. Presta bastante atenção nos detalhes da letra, tá? Bet, ele vai ter o som de B ou V. Se você tiver um pontinho aqui dentro, que eu vou explicar mais à frente em outra aula, você vai ler esta letra aqui com o som de B. Se não tiver um pontinho, se estiver assim, dessa forma, você vai ler com o som de V. Próxima letra, terceira letra, Gimel. Gimel. E esta letra, então, tem o som de G, o nosso G, tá? Então, quando você vir a letra Gimel, já sabe, é G. Próxima, Dalet. Vai ter também o som de D. Bem simples, não é? Dalet, o som de D. Próxima letra, Re. Ele vai ser pouco aspiralado, como na palavra em inglês house, casa, não é? O horse, cavalo. Então, quando você fala house, my house, o som seria desta letra aqui, o Re. O Re é como o nosso R, mas de forma bem branda. Ele não é acentuado, Re, não fala assim. É porque tem algumas letras no hebraico, que a gente vai ver aqui, que são guturais, elas são bem... você fala com bastante força, assim, como se você tivesse... como se você fosse escarrar, até desculpe falar assim, mas acho que é um jeito simples de você entender. Por isso que quando árabes e judeus, às vezes, eles estão conversando, a gente pensa que está brigando, porque eles falam e usa muito esse som que vem da garganta. O Re não tem um som assim, ele é abrandado, tá? Re, então, como se fosse você estivesse falando house, não é? Próxima letra, Vav. Preste bem atenção. O Vav, ele é como o nosso V, tá? Ele é como o nosso V. Depois nós temos o Zain. Zain é o nosso Z, tá? Ele é um tracinho assim e faz uma curvinha. Então, anote aí direitinho no seu caderno, tá? Muito bem. Próxima letra, Het. Bom, o Het, ele é muito parecido com o Re. Vou voltar aqui para que vocês possam ver. Observe. O Re, ele não fecha essa perninha aqui, tá vendo? E o Het, ele vai até o final.
E também o som dele é mais forte. Het. Você não pronuncia re, você pronuncia het. Ele vem assim, ó, da garganta. Fala aí, het. Fala, het. Isso. Muito bem. Vamos lá, vamos prosseguir. Próxima letra é o tet. Tet. É o nosso T. Ah, tá. O het, ele não tem um correspondente na língua portuguesa. Nós não temos uma letra que faça este som. Vamos lá. E aqui nós temos o tet, que é o nosso T. Seria o som de T, tá? Tet, parece um Q, não é? É o tet. Depois você tem o iod. Perceba que ele lembra o vav, mas o vav ele é mais comprido, assim. Ele vem até aqui. E o iod, ele é pequenininho. Ele é um vav pequeno, um vav que a perna não cresceu, tá? Então ele fica assim, olha, pequenininho, aparece na parte superior. Iod é o nome. Seria o nosso Y, tá bom? Depois nós temos o kaf. O kaf, igualmente o bet, se ele tiver um pontinho aqui dentro, ele vai ser lido K, com o nosso K. Se ele não tiver um pontinho aqui dentro, como está aí agora, você vai ler ele como se fosse um Ra. Ele parece o Het, mas é mais acentuado ainda. E a transliteração dele para nós é CH. Quando você pegar um texto hebraico transliterado e você vir ali o CH, nunca leia Shi com o nosso som de CH. Por exemplo, a palavra barar, que quer dizer, é o verbo abençoar. E alguns, quando transliteram, tem lá B-A-R-C-H. E aí alguns leem assim, barash. Não é barash, é barar. Então, quando a gente fala assim, Baruch Adonai, bendito, bendito o Senhor. Então veja, este kaf, quando ele não tem o pontinho dentro, ele tem esse som bem gutural, bem forte, bem acentuado, tá? Próxima letra, lamed. Ele faz, tá vendo eu acho tão bonita essa letra, o lamed, e é o nosso L. É como se fosse o nosso L, tá? Depois nós temos o men. O men é o nosso M. Então ele é escrito assim, e aqui ele não fecha, tá? Alguns até fazem uma voltinha aqui dentro, quando você está escrevendo no caderno. Então, esse aqui é o men. E aí nós temos o nun. Olha o nun, que é o nosso N, seria para nós o N, tá vendo? Ele parece com o bet, parece com o vav, mas ele não é nenhum nem outro, tá? Ele tem a sua característica própria. No final eu vou mostrar as letras que se confundem para que vocês notem as diferenças, tá certo? Na próxima letra é o samer. Samer é o nosso S, é como se fosse uma bolinha, né? Nós pronunciamos, olha só, samer, tá? Samer. Nós temos aqui o Ain. Ain também é uma letra gutural. O Ain, ele é como o Aleph, ele também não é audível. Quando nós estamos lendo, o Ain ele não tem assim um som próprio, ele é inaudível. Muito bem, a próxima letra é o P. Olha só como é o P. E o P é para nós o nosso P. Tá certo? Se ele tiver com um pontinho dentro, vai ser lido como P. Mas se tiver sem um pontinho dentro, ele vai ser lido como F. Olha que coisa interessante. Vai ser lido como F. E daí você tem aqui aquelas palavras mais antigas na língua portuguesa. Farmácia, por exemplo, era escrita com P. A gente vai observando o tronco comum, né, das línguas. Muito bem. Próxima letra, Tsadê. Qual a letra para nós? TS. Seria um TS para nós. Tsadê. Você pronuncia mesmo assim. Tsi, ok? Tsadê. Alguns dizem que parece com um Ain. Eu não acho parecido com um Ain. Mas essa é a letra Tsadê, tá? Seria um TS para nós. Próxima letra, Kof. Parece o P da nossa língua, mas não é P, é Kof. E seria o nosso Q, tá? Ou K. A gente translitera pela letra Q, tá certo? Então, nós temos aqui o Kof. Eu acho essa letra também muito bonita.
Depois nós temos o resh, muito parecido com o dalet. Se você está escrevendo aí, você vai ver que o resh é muito parecido com o dalet, só que o dalet ele passa um pouquinho para cá, olha, e desce assim. O resh ele vem e faz a curva, tá? Que seria o nosso R, o resh. E a gente pronuncia ra, ok? Então, o resh, bereshit. Então a gente pronuncia assim, a gente não fala bereshit, a gente fala bereshit, porque por causa do resh, tá? Depois nós temos o sim. Essa letra aqui, aí você vai dizer, puxa, você falou de 23 e disse que tinha 22. É que esta letra, ela se divide em duas. O sim, ele vai ter esse som de S, assim como summer, quando ele está com o pontinho do lado de cá. E o shin, ele vai ter o som de SH, quando ele está com o pontinho do lado de cá. Então você vai pronunciar shin. E aí eu já quero trazer uma curiosidade para vocês. Lembra daquele episódio da Bíblia onde, se não me engano, os efraimitas, eles não tinham essa letra shin, eles não conseguiam falar shibolet, eles falavam sibolet. E aí muitos deles foram mortos porque não conseguiam pronunciar essa letra. Bom, hoje você não vai morrer se você não conseguir falar shin, não é? Mas aprenda, tá? Aprenda. Muito bem, já estamos chegando ao final do nosso alfabeto. A última letra é tav. Parece muito com het, lembra do het e do re? Parece, mas ele tem uma perninha que vai um pouquinho para o lado. E ele também tem o som de T. Pastor, quando é que usa um e quando é que usa outro? Essa não vai ser a sua preocupação, porque você não vai escrever hebraico, você não vai mandar carta para ninguém. Você só precisa saber como ele está no texto e poder traduzir, tá bom? Ok, vamos então fazer um resumo da nossa aula de hoje? Vamos lá? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ain, Pet, Sade, Kof, Resh, Sin, Shim e Tav. Olha aí, todas as letras do alfabeto hebraico. Que legal, não é? Pastor, o que são essas letras vermelhas aqui que o senhor colocou? São as letras finais. Esta forma, quando ela aparece no final de uma palavra, ela vai aparecer assim, esta letra. Mas isso é outra aula, eu explico depois para vocês, tá bom? Então, vamos às letras que se confundem. Eu separei em torno de 4 ou 5 grupos de letras que se confundem, para que você não confunda as letras, tá? Vamos lá? Grupo 1 é Re, Het e Tav. Olha como elas se parecem. Mas o Re, a perninha não vai até o final. O Het, a perninha encosta. E o Tav encosta, mas faz uma conchinha aqui embaixo. Observe. Ele vem, desce e faz uma conchinha, tá vendo? Aqui embaixo, um ganchinho assim. Então, a diferença entre Re, Het e Tav. Aprenda a diferenciar essas letras para você fazer uma boa leitura, tá bom? O próximo grupo de letras que se confundem é este aqui, olha, o Bet e o Kaf. Veja como eles se parecem, mas o Kaf é como se fosse um C ao contrário. E o Bet ele faz assim, assim, e ele passa um traço reto embaixo que passa um pouquinho aqui, tá vendo? Olha, ele passa da pontinha dele no final, tá bom? Então não confunda Bet com Kaf. Próximo grupo de letras que se confundem é este aqui, olha. Dalet, Resh. Opa! Olha como são muito parecidas essas duas letras. A diferença é que o Resh ele vem e desce, assim, ele faz a curvinha, e o Dalet ele passa um pouquinho e depois desce. Percebeu? Então, o Dalet ele passa um pouquinho em cima e desce. Quando você estiver escrevendo no seu caderno, você pode fazer um risco assim e descer um pouquinho para cá. O Resh você só faz assim, tá? E desce. Grupo 4 de letras que se confundem. Vamos lá? Olha só. O Gimel, o Vav, o Nun. Opa! Então, veja. O Gimel, o Vav e o Nun, eles se parecem muito. Olha só. A diferença é que o Gimel, ele vai ter um ganchinho para cá e outro para cá. Tá vendo? Uma perninha para cá e outra para cá. Então, você faz assim e assim. Tá? Assim e assim. É como se fosse um Vzinho embaixo aqui. O Vav você só desce, só faz assim e desce. E o Nun você desce e puxa o ganchinho. Aqui essa perninha é um pouquinho mais
é um pouquinho mais longa do que a de cima, mas não chega a ser como o bet, tá? Então, o nun também se parece. Bem, é muito importante saber, sim, dentro do alfabeto hebraico, diferenciar as letras. E conhecer bem o alfabeto hebraico vai te ajudar a diferenciar. Obviamente que hoje, aqui, quando nós aprendemos hebraico hoje, você tem o hebraico impresso que acaba facilitando. Mas existem algumas letrinhas nos manuscritos antigos que faziam certa confusão, viu? Dava certa confusão. Isso pode influenciar a exegese imensamente. Um exemplo dessas trocas são, eu vou usar 4 letras aqui que elas acabam dando certos problemas na exegese, viu? Isso é complicado, viu, pastor Eleazar? Veja só, a letra Resh e a letra Dalet, inclusive outras letras também. O Resh ele pode ser confundido com o Dalet, ele pode ser confundido com o Re mal escrito, ele pode ser confundido com o próprio Vav, pode ser confundido com outra letra, com o Yod também, com o Nun, eles podem ser confundidos. Ou seja, no manuscrito hebraico é muito complicado, essa é uma das tarefas complicadas da paleografia, olha que palavra bonita, da paleografia. Quando o Resh, você vai ver aí na tela, eu vou mostrar aí para você está vendo aí, um Resh pode ser confundido com Dalet, e isso acontece em alguns manuscritos antigos, em certas situações. Um exemplo delas é ali no livro de Gênesis, capítulo 22, verso 13. No capítulo 22, verso 13 de Gênesis, que fala a respeito de Abraão, né? Ali o nosso pai Abraão, em que ele está para sacrificar o seu filho. E quando ele vai sacrificar o seu filho, a Bíblia diz no capítulo 22, verso 13, o seguinte, que ele viu um bode por trás dele. Né? Entretanto, em hebraico, nos manuscritos antigos, e isso é interessante, em hebraico diz assim, só esse pedacinho diz assim, vai reveine eil errar, ou ahar. Né? Só que existem manuscritos que ao invés de trazer essa palavrinha ahar, terminada no final, a pronúncia não é exatamente essa, né? Seria ahar, essa não seria ahar, mas trazem errad, ou ahad. Por quê? Porque o dalet final, que é esse resh final, que vocês estão vendo aí, essa letra, ela é trocada por um dalet. O copista, que estava copiando, confundiu. E ele traz essa linguagem, traz essa diferença, e aí muda o sentido da frase. Ao invés de dizer assim, viu, vai a re, ele viu, e verine, e eis, e ail, que quer dizer um cordeiro, um bode, ahar, por trás de, por trás, diria, na verdade, vai a re, verine, ail, ahad. Em outras palavras, ou errad, e eis que viu, e viu, eis um cordeiro, Verine ain ahad. E eis um cordeiro. Eis o cordeiro Então muda o sentido do texto. Inclusive a New International Bible hoje traduz dessa outra maneira, utilizando essa leitura que é do Pentateuco Samaritano e da Peshita, de outras traduções. Existem situações em que nomes são trocados. É interessante, por exemplo, ali em Gênesis 10, verso 4, você vai ter o nome do filho de Javã como Dodani, ou Dadoni. Só que em 1 Crônicas 1:7 você encontra ali o nome dele chamado Radoni, e é a ideia do Resh sendo trocado pelo Dalet também. Em 2 Crônicas 20, verso 2, você vai encontrar ali o topônimo Aram sendo trocado em alguns manuscritos por Edom. Por quê? Porque em hebraico você tem somente as consoantes, e nessas consoantes, a do meio, o Resh é confundido por um Dalet, porque são muito parecidos. Óbvio, você está vendo aí na tela, elas não são tão parecidas na tela, mas quando você vai num manuscrito, elas são, sim, extremamente parecidas. E eu tenho certeza, o professor Eleazar vai mostrar para você depois aí alguns manuscritos. Um outro caso de troca, e aqui para ficarmos bem curtos, um outro caso de troca interessante é o Yod pelo Vav. São muito parecidos. O Yod é aquela, quando Jesus diz assim, que não passará nenhum J, nenhum tio, o Iota é a letra grega equivalente ao Yod, que era a menor letrinha do alfabeto hebraico, que corresponde ao nosso Y ou I. O tio é um sinal diacrítico, um sinal de transformação lá do hebraico. O professor Eleazar vai explicar isso depois para vocês. E interessante que Deus utiliza esse jogo de letras, né?
ali para formar o seu próprio nome. O nome de Deus é uma transformação de um verbo semítico, que no hebraico também existe, o verbo hayá, só que no hebraico, no semita, na verdade, a forma original do verbo é hawa, que é com vav, ou havá, que é de onde vem o nome de Eva. Havá é um nome, vem ali próximo o nome de Eva, obviamente não é exatamente a mesma coisa, é mãe de todos os viventes, ali vem mais de um adjetivo, vocês vão entender isso mais adiante, mas o verbo hayá, no semítico antigo, era hawa, com vav, e foi trocado no hebraico pelo yod. Só que Deus retoma no seu nome e coloca yod, re, vav, re, que seria a terceira pessoa, olha que legal, terceira pessoa do imperfeito do hebraico, do verbo hayá, transformado de hayá para hawa. E Deus utilizou, e isso é interessante ali em Êxodo 3,14, quando ele fala que, Moisés pergunta o seu nome, ele diz assim, ó, diga ao povo de Israel que Ehyeh Asher Ehyeh, e esse é o meu nome, e diga, quando eles perguntarem, você vai dizer Ehyeh Shalachni Lachem, ou seja, Ehyeh me enviou a vocês, Ehyeh me enviou a vocês. Isso quer dizer, então, que Deus fez um jogo de palavras com o seu próprio nome. Vocês vão entender, e aí a gente pode retomar isso depois, quando vocês estiverem estudando verbos, a razão pela qual Deus fala de si mesmo como Ehyeh, e o seu nome pelo qual nós o conhecemos é Yod-He, Vav-He. Yod-He, Vav-He, nós pronunciamos como Adonai, uma forma do mesmo verbo. Percebe? Troca o Yod pelo Vav, você tem uma diferença. Você troca, e aí a tradução judaica vai dizer muitas vezes que se você trocar o Yod pelo Vav, você pode destruir o mundo. Ou trocar o Vav pelo Yod pode transformar o mundo. Ou você pode, ao invés, por exemplo, em Deuteronômio 6, verso 4, quando você está pronunciando o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, se você transformar Echad em Achar, que quer dizer outro, você está destruindo a unicidade de Deus, está transformando a unidade de Deus, ou seja, o fato de que Deus é singular, ele que é o único Deus, em dizer que Deus é outro. Olha que diferença. Porque a palavra Echad quer dizer um, mas a palavra Echar quer dizer ou atrás ou outro. Ou Acher quer dizer outro. Então percebe como existe a necessidade de prestar atenção nas letras? Deus abençoe você. Continua no estudo aí, que vai ser bem legal. Vamos ao nosso exercício de hoje? Copie aí o nosso exercício, vou deixar na tela. Muito bem, dê uma pausa no vídeo, copie todas estas letras e escreva o nome delas aí ao lado, tá bom? Uma sugestão, tente não olhar para aquilo que você escreveu. Se você não conseguir, não tem problema, olhe lá, coloque aqui as respostas, mas vá fazendo e repetindo até o ponto que você consiga escrever o alfabeto todo sem precisar, portanto, olhar, tá? Muito bem, já conseguiu aí escrever tudo? Vamos às respostas? Nós temos a primeira letra aqui. Você marcou o que aí? Você disse o quê? Saber? Parabéns, muito bem. A próxima, Tav. É um Tav, tá vendo? Ele tem um ganchinho aqui embaixo. Próxima letra, Aleph. Essa é muito simples, não é fácil. A próxima é um Yod. Veja, ele até lembra o Vav, mas não é o Vav. É o Yod, ele é pequenininho aqui em cima. E essa daqui, você marcou o quê? Resh, parabéns. Se você marcou Dalet, não é Dalet. O Dalet ele passa um pouquinho para cá, tá? E esta daqui, qual é? A número 6. Ain, muito bem. Qual é esta letra aqui? Olha só, as duas aqui muito parecidas, hein? A 7 é o quê? Kaf. E a 8ª? Bet. A 9ª é um Gimel. Tá vendo o ganchinho aqui embaixo? Como se fosse um Vzinho de cabeça para baixo assim? Então, nós temos aqui o Gimel. E a última, olha, parecida aqui com a 5ª, a 10ª e a 5ª, olha. Que letra é essa? Dalet. Então, se você marcou Dalet aqui e Resh aqui, você está de parabéns. Muito bem. Obrigado a você porque assistiu essa nossa aula sobre o alfabeto. Copie, escreva novamente, escreva várias vezes, faça bloquinhos assim para você anotar o alfabeto e você conseguir decorar, tá bom? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.